E aí pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Mais um bate-papo com especialistas aqui começando, né? E hoje aqui o nosso segundo bate-papo com especialistas, a gente está com a presença da Alessandra Luglio, nutricionista, e a gente vai falar sobre micro e macronutrientes na alimentação plant-based. Antes de começar, pessoal, aproveitar para dar o recado que todo esse conteúdo que a gente está produzindo aqui faz parte da nossa jornada Urban Pharmacy, o que você vai comer amanhã, a gente vem reforçando isso. Então eu só queria trazer o lembrete de, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, é aqui que a gente vai trazer todos esses conteúdos, onde a gente vai publicar esses conteúdos para trazer mais consciência referente ao universo da alimentação para vocês. E vamos aproveitar esse momento para adquirir mais conhecimento mesmo. Começando então nossa pauta de hoje, né? Micro e macronutrientes na alimentação plant-based. Macro e micronutrientes, básico. O que são os macro e micronutrientes? Bom, é uma forma, eu digo até quase que matemática, de se dividir os nutrientes de uma forma geral, principalmente pelo tamanho deles, da representatividade deles na nossa alimentação. Os macronutrientes são aquilo que realmente compõe a nossa alimentação, que a gente vê aos olhos nus, que são basicamente divididos em carboidratos, nossos alimentos fontes de energia, as proteínas, que têm uma função plástica de construção, de fazer coisas com ela, né? E as gorduras, que têm funções bioquímicas e fisiológicas bastante importantes. Esses são os macronutrientes, né, que a gente divide no dia a dia. E além dos macros, existem os micronutrientes. Os micronutrientes são todas as vitaminas e todos os minerais. Existe um leque bastante grande. Os micronutrientes, tanto os macro quanto os micro, são essenciais para a nossa saúde. E é importante dizer que os micronutrientes, falam de micro, não é porque eles têm menos importância, e sim porque eles aparecem numa quantidade muito menor. A gente sempre fala que macronutrientes, eles aparecem em gramas. Olha, precisa de tantos gramas de carboidratos, tantos gramas de proteína, tantos gramas de gordura. Os micros são miligramas ou até microgramas. Mas, assim, microgramas poderosas, ou seja, a gente precisa. Isso é um negócio que a gente vem falando bastante, né, durante a nossa jornada, que é a importância que tem de entender isso, o que é um macronutriente, o que é um micronutriente, quanto que eu preciso disso. A gente tinha falado da questão dos valores diários ali, da recomendação ideal. Isso está nos rótulos dos produtos, sim, né? Quando você vê um rótulo de um alimento industrializado, não só industrializado, a pessoa pensa que é um produto ruim, né? Se a gente pegar lá um arroz integral biodinâmico, no pacotinho tá lá, é obrigatório colocar uma tabela nutricional. E você tem lá os valores de carboidratos, de proteínas, de gorduras, de fibras, isso é obrigatório. Daí se você olhar, tem 30 gramas de carboidrato, daí aparece lá um percentual do VD, do valor diário recomendado. Calcula-se, por exemplo, um homem de 70 quilos, né, que necessita de 2.000 calorias diárias. Quantos por cento dessas calorias aquela porção de alimento provém, né? Isso que é o percentual. Agora, as recomendações diárias estão nos guias nutricionais. Por exemplo, se a gente pensar como dividir os macronutrientes, né, a Organização Mundial da Saúde, que hoje rege, né, os guidelines, ela preconiza que, por exemplo, os carboidratos sejam de 50% a 55% do valor calórico total. Proteínas, trabalhar entre 10% e 35%. Gorduras, entre 20% e 35%. É importante deixar claro também que a gente vê muitas pessoas falando muito de carboidrato, muito de proteína, como se a alimentação se resumisse a isso, né? Sim. Eu vejo muitas pessoas olhando, tem carbo, low carb, sem carbo, tem carbo, 2 gramas de carboidrato, não. Meu Deus do céu, da onde vem a nossa energia, né? E muito das pessoas, elas pensam na alimentação de uma forma muito pobre, quando pensam só em carboidrato e proteína. E os micronutrientes, que são fisiologicamente, né, aquilo que vai fazer nosso ciclo bioquímico acontecer. A gente vai gerar energia através de um ciclo que entram vários micronutrientes. A gente vai sintetizar nossas enzimas que vão fazer nosso corpo funcionar através dos micronutrientes também. Então, é um apelo para que as pessoas parem de olhar a alimentação de uma forma tão pobre, pensando, olha, tanto de carbo, tanto de proteína. A gente vê muito, principalmente no esporte, as pessoas olhando aquelas pessoas que comem aquelas marmitas que tem só carboidratos, tem só lá a batata e tem o frango, arroz e frango. Entendeu? E não pensa numa cor, não pensa em compostos bioativos. Isso é uma tristeza pensar comer dessa forma. Uma forma bastante até ultrapassada. E o excesso desses macro e micronutrientes tem algum efeito colateral se eu comer mais do que eu deveria
pensando nesses valores? Eu acho que aí está a chave da nutrição. A palavra mais importante para mim na nutrição é a palavra suficiência, tá? Que aí está o ponto de equilíbrio entre saúde e a doença. Comer o que é necessário de todos os nutrientes, macros ou micro. Por quê? Porque se você come menos do que o necessário, essa carência vai causar um desequilíbrio a médio, a longo prazo. Se você come mais do que o necessário, você também vai causar desequilíbrio. Principalmente porque se nós vivêssemos na natureza, nós teríamos um pouco mais de dificuldade de encontrar os alimentos. Hoje, se a gente olhar do que as pessoas estão morrendo, que elas estão desenvolvendo o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que é a doença cardiovascular, que é a obesidade, que é uma doença também, o diabetes, hipertensão arterial, câncer, são as principais causas que levam às principais causas de morte no mundo. Sim. Tá? Isso aqui são doenças do estilo de vida. Dificilmente uma dessas pessoas teve aí um gene que foi alterado lá da avó dela e ela que veio a se pronunciar. Inclusive a gente sabe hoje que genética não é destino. 30% que a gente tem, a genética cita como... E mesmo a genética, se você tem um gene ruim para algo, você, com o seu estilo de vida, você pode mexer na chavinha e você vai alterar isso. Então, mesmo que você tenha uma genética entre aspas ruim, você com o seu estilo de vida modula. Então, quando a gente fala de excessos, hoje a gente olhando o que está adoecendo as pessoas e antecipando a morte das pessoas, está direcionado normalmente aos excessos, não à carência. Eu não vi ninguém morrer de falta de ferro. Eu não vejo ninguém morrer de falta de zinco. Perfeito. Eu vejo as pessoas morrerem de entupimento de uma artéria causado por excesso de consumo de calorias, excesso de consumo de gordura saturada, açúcar, né? Excesso de açúcar. Que, aliás, então, é um dos principais... E nós temos uma questão que eu falo que hoje a nutrição ela é muito pensada. A gente tem uma cabeça desse século que nós vivemos extremamente capitalista, que é o acúmulo. Aquela maneira que a gente pensa comida que nem dinheiro, quanto mais melhor. Não é verdade? Então eu vou lá e eu faço exercício, eu preciso de proteína, falaram. E eu vou tomar um suplemento proteico. Isso aqui é muito comum. Sim. Daí o cara compra lá o potão de whey protein, de proteína que ele comprar, ele vai pegar o scoop dele, eu tenho que ganhar músculo. Ele vai fazer uma pirâmide no scoop, ele vai te roubar mais. 70%. Eu vou colocar mais. Então aquela pessoa que vai lá, ele não come direito, então ele vai consumir um suplemento. Eu vou comprar um suplemento complemento vitamínico e mineral. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai comprar o que tem mais. E quando ele troca ainda, ele usa o suplemento e deixa de se alimentar. Ele deixa de se alimentar. Substitui uma refeição. Porque ele está coberto. Então a gente tem um mindset, né, que tem que ser mudado. A gente tem que mudar a forma de pensar. Os exageros, os excessos, propositais ou não propositais, eles estão levando as pessoas ao desequilíbrio. Entrando em alimentação plant-based, então, agora, passando para o nosso outro tópico da conversa aqui, o que é a alimentação plant-based? Qual que é esse conceito plant-based? Eu me apaixonei pelo conceito plant-based. Primeiro que eu gosto muito da palavra plant-based, mas alimentação à base de vegetais, né? Sim. Mais do que o plant-based, o conceito real seria o whole food plant-based. Seria o whole food, seria o alimento íntegro. Entender a sinergia, entender o papel da natureza na nossa alimentação, quanto ela é perfeita. Cada alimento é uma matriz alimentar. Se ele foi feito daquela forma, com a casquinha, com uma parte de dentro, com uma outra parte de lá, com um cabo, com não sei o que lá, em teoria nós deveríamos comê-lo íntegro, inteiro, porque cada parte desse alimento conta como um fornecedor de nutrientes importantes. Então a alimentação plant-based, whole food, é uma alimentação que prioriza os alimentos vegetais, né? A Whole Food Plant-Based Diet, ela exclui os alimentos de origem animal todos. Exclui as carnes, os laticínios, os ovos, por uma questão aí de prevenção de saúde, né? De doenças, enfim, preservar a saúde. Então, é uma alimentação à base de vegetais, frutas, verduras, legumes, cereais de todos os tipos, leguminosas, as raízes, os cogumelos, as sementes, as castanhas, que vão fazer parte sinergicamente do seu todo no dia a dia. Menos refinados possíveis, menos manipulados, menos processados possível. Na medida do possível, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz uma farinha, a gente está processando. Mas será que a gente está retirando partes desse grão para fazer uma farinha? É isso que eu quero dizer. Então, um mínimo processamento é natural para que a gente possa desenvolver vários processos, fazer receitas gostosas, mas tirar partes do todo do alimento, né, e empobrecer a matriz alimentar. Então esse é o real conceito da Whole Food Plant-Based Diet. E tem alguns
mitos dessa linha de alimentação, né? Que é o suprimento de alguns macro e micronutrientes, né? Se a gente for falar a alimentação plant-based não vai me fornecer proteínas o suficiente. Isso é verdade ou isso é uma mentira? É uma grande mentira. O modelo que todo mundo segue, ele é hiperproteico. Aí que está a grande libertação da dieta plant-based, porque se você comparar a alimentação vegetariana estrita, que é aquela que não come nada de origem animal, que valoriza os alimentos íntegros, né? O teor proteico, quanto de proteína eu vou consumir, comparado com uma dieta ocidental tradicional que todo mundo segue, eu vou consumir. A plant-based vai te dar menos proteína. Só que lembra quando eu falei da suficiência? Sim. Aqui tem excesso. E é esse excesso que está levando as pessoas aos desequilíbrios. Então, quando você faz esse ajuste, o alimento vegetal, se você consome de forma harmônica as leguminosas, as sementes, as castanhas, os cereais, as verduras verdes escuras, todos os legumes, você naturalmente, sem precisar fazer muitos cálculos, você vai atingir com facilidade as necessidades diárias proteicas para o seu corpo funcionar de uma forma correta. Tá? Só que se você comparar, parece que tem menos. Mas a comparação é injusta, porque aqui é mais, mas está excessivo. Tá? Então eu acho que é essa grande libertação que a gente tem. E aí que está o grande pulo do gato em termos de benefícios à saúde da dieta plant-based. E isso me faz até pensar a questão do pessoal que faz academia, por exemplo. A visão da proteína como essencial e em grandes quantidades se eu quero criar músculo. Eu trabalhei a minha vida inteira com esporte, porque é minha paixão, assim. E eu tive a oportunidade, né, sou uma das organizadoras do Arnold Festival no Brasil. Então eu tive a oportunidade de estar com o Arnold Schwarzenegger várias vezes já. O ano passado eu estive com ele no jantar e eu perguntei assim pra ele, eu falei assim, Arnold, eu quero te fazer uma pergunta como nutricionista plant-based. Da onde vem esse mito dessa questão da proteína? Por que as pessoas entendem que no esporte tem que comer muita proteína? Qual é a sua opinião sobre isso? Ele falou assim, Alessandra, eu tenho uma única opinião, que eu sou um dos culpados por isso. Porque lá atrás, em 1960, quando eu comecei a treinar, eu queria ser fisiculturista, eu queria ganhar músculo, eu tinha um único dado. Músculos são feitos de proteínas. Então, na minha cabeça, eu entendia que carne, ovo, é tudo proteína. Então, quanto mais proteína eu comia, mais músculo eu teria. Isso é assim, passa por cima de todas as questões fisiológicas, digestivas. Sim. Mas era uma analogia. Fez uma fórmula básica ali pra ele fazer sentido. Na cabeça de todo cara que quer ganhar músculo. Vê lá no prato a proteína e logo já vê o músculo dele crescendo, tá? Só que esquece-se, ou não se leva em consideração por desconhecimento ou propositalmente, de que existem vários crivos aí, né? Não é quanto mais proteína você vai consumir, você vai conseguir absorver. Você tem um nível que você consegue chegar em absorção. E depois disso, existe a capacidade plástica de transformar os aminoácidos consumidos em músculo. A gente sintetiza, a gente come a proteína animal ou a proteína vegetal, a gente quebra isso, a gente absorve os aminoácidos, joga esses aminoácidos na circulação, cada parte do nosso corpo capta esses aminoácidos, sintetiza as novas proteínas e no caso vai construir fibra muscular, ou vai construir cabelo, que é queratina, ou vai construir enzimas, enfim, é assim que funciona. Só que essa velocidade não é assim, quanto mais aminoácidos eu jogo na circulação, mais músculo, você tem que ter algo que vai te induzir a sintetizar músculos. Tá? E não é nessa velocidade, que quanto mais eu dou, mais vai acontecer. Então isso é errado. Tá? E dentro de um modelo alimentar plant-based, as pessoas entendem realmente o alimento de origem animal como fonte de proteína. Realmente, 100 gramas de qualquer alimento de origem animal tem mais proteína do que 100 gramas de qualquer alimento de origem vegetal. Com exceção da proteína texturizada de soja e o tofu, que são alimentos modificados. Você pegou o grão, tirou a matriz do amido e concentrou proteína. Aí eu tenho mais proteína até do que a carne. Tá? Mas, de modo geral, se eu vou comer um alimento íntegro, como um arroz, como um feijão, como uma semente, eu tenho menos proteína por 100 gramas de alimento. Só que esse menos, eu tenho que pensar que eu vou comer ao longo do dia várias porções, que facilmente vai me fazer eu chegar naquilo que eu preciso. E não existe nenhum tipo de diferença entre alimentos de origem animal e de origem vegetal com relação à qualidade das proteínas. Existiu lá atrás estudos de 1970 que falou em valor biológico, de que se comparava a quantidade de aminoácidos essenciais por grama de proteína. Isso estamos falando em 1960. E tem gente que ainda fala sobre isso. A evolução da ciência aconteceu. Hoje não existe mais essa diferença. A FAO publicou em 2013 um documento sobre disponibilidade de aminoácidos por proteína.
que coloca a proteína vegetal e animal de igual para igual, não faz diferença em termos qualitativos, tá? Só que claro, se você comer carne, você consegue consumir mais proteína. E aí a gente cai de novo naquilo que eu te falei, o mais não vai virar mais músculo, tá? Então a gente tem total capacidade de, dentro de um modelo dietético plant-based, livre de alimentos de origem animal, a base, claro, de leguminosa, de cereais, atingindo o valor calórico total necessário de ganhar músculo e ser saudável e ter performance do esporte igualzinho uma pessoa que consome alimentos de origem animal. Não faz diferença. E tem um ponto positivo. Quando eu não consumo excesso de proteína, eu não tendo a gerar muitos metabólitos. Esses metabólitos que são gerados pelo excesso de proteína tendem a acidificar o sangue. Essa acidificação, ela chega na célula e ela reduz o ritmo metabólico, porque quando você respira, quando você gera energia, você também gera metabólico. É bem importante. Então, por que já passando na frente, por que você vê hoje, né, cada dia mais, cada dia eu me surpreendo, porque eu estou muito ligada a isso, grandes esportistas do mundo fazendo alimentação plant-based para a performance. Migrando. São pessoas que não estão preocupadas, talvez com o meio ambiente, talvez com a compaixão animal. Por que essas pessoas estão virando plant-based? Por conta de que tem comprovação mais do que o suficiente na ciência e na prática esportiva de que uma alimentação livre de origem animal, livre dos excessos provocados pelo consumo de proteínas animais, tá, aumenta a performance, porque você mantém o meio intracelular muito menos ácido e com isso você consegue manter a mitocôndria gerando muito mais energia. Além disso, quando a gente come mais vegetais, a gente consome mais micronutrientes e a gente consome mais compostos bioativos, que a gente chama de fitoquímicos, que são antioxidantes. Esses compostos bioativos, eu amo falar deles. Porque a gente fala, todo mundo fala, nossa, que nome estranho. Mas todo mundo sabe que no vinho tem resveratrol, que é bom tomar de vez em quando, ou de vez em sempre. Tem gente que adora falar que toma vinho por causa do antioxidante. Ou então o gengibre lá, que tem lá o gingerol. Ou então tem que consumir a cúrcuma, porque tem a curcumina. Porque tem que consumir o açaí, porque tem a antocionina. Todos esses nomes estranhos são fitoquímicos. Que são substâncias que são sintetizadas exclusivamente por plantas, lá na lavoura. E qual é o papel do fitoquímico na lavoura, na planta? É proteger essa planta das intempéries do meio ambiente. Então, proteger contra os insetos, como proteger contra o calor, o frio, a acidificação. Então, é como se fossem anticorpos das plantas. Nossa, Alessandra, por que você está falando isso? Porque é tão incrível que dentro das nossas células, esses fitoquímicos têm a mesma função. Então, eles mantêm a proteção da célula contra a acidificação, contra as toxinas que a gente consome, as toxinas que nós mesmos geramos. Então, por exemplo, você está correndo, você está oxidando um monte de substrato energético através do oxigênio e gera radical livre, que é uma toxina que nós mesmos produzimos. O acúmulo desse radical livre dentro da célula vai fazer com que o meio intracelular fique ácido. E aí, quando fica ácido, você não pode ficar ácido, senão suas enzimas, elas desnaturam e você tem um colapso, você morre. Então, seu corpo briga contra a acidificação como? Ele manda um recado pro cérebro, fala assim, olha, fala pra mitocôndria reduzir o ritmo que tá produzindo muito radical livre. Então, baixe o ritmo. E a pessoa tem cansaço, moleza, aquele ácido que frita a perna, cai o rendimento no esporte, porque o corpo tá mandando você produzir menos radical livre por conta de que você não está conseguindo manter o pH da célula. Agora, se você tem dentro dessa célula um monte de substância que faz essa limpeza, saiu um radical livre lá, a antocionina foi lá, comeu ele e jogou ele para fora. Você consegue manter o ritmo. A mitocôndria não recebe um toque de recolher. E, pensando em esporte de alto rendimento, você melhora muito a performance no esporte se você tem menos desses lixos metabólicos circulantes. E você só consegue isso sem excessos proteicos, sem inflamação causada pelas gorduras saturadas e com consumo alto de antioxidantes. E aí que tá o clique da dieta plant-based no esporte. Só benefício. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui para não estourar o nosso tempo também. Acho que uma última pergunta, um negócio que a gente fez pro Dr. Pedro na nossa última live, é recomendação bibliográfica, só se tiver algum livro, alguma leitura que você acha interessante recomendar para o pessoal que tá nos assistindo, que vai nos assistir, para como eles conseguirem mais informação que eles já conseguiram aqui nessa conversa de hoje. Bom, para aprofundar mais sobre o tema de alimentação livre de alimentos de origem animal e também plant-based, eu tenho 4
Há 3 autores que eu acredito que até em português tenham todos. Primeiro, em português, um médico que é minha inspiração, que é brasileiro, o Dr. Eric Sliwich, que hoje eu tive a honra de substituí-lo, né, no cargo lá dentro. Ele era coordenador da Sociedade Vegetariana Brasileira e eu hoje estou no cargo dele, então é uma grande responsabilidade. Ele tem vários livros, como o principal, que é Alimentação Sem Carne, que é bastante didático, não tem termos muito técnicos, e você vai caminhar e vai entender o quanto é simples você migrar para uma alimentação à base de vegetais. Tá? Esse é o principal livro dele. Tem a autora Brenda Davis. A Brenda é uma sumidade, ela é canadense. Ela tem vários livros publicados dentro da alimentação plant-based, dentro da alimentação vegetariana. E por último, eu acho que tem uma tradução em português também, do Michael Greger. Michael Greger tem um livro que em inglês chama How Not to Die. E em português é Comer para Não Morrer. Já ouviu falar sobre isso. Que ele é uma bíblia, assim. E o que é legal desse livro, que também tem uma linguagem bastante acessível, e ele separa cada uma das doenças e cada um dos problemas de saúde da humanidade hoje. Como não morrer de doença cardiovascular, como não morrer de... E ele explica todos os mecanismos e explica todas as... o que você vai escolher comer para não sofrer desse mal. Eu acho que assim, dentro desse mundo, já tem um mundo aí de informações, para um ano de leitura. Conhecimento. A gente vai colocar todas essas recomendações da Lê na descrição dos vídeos aqui do vídeo. Se você não assistiu a nossa primeira live, é só conferir aqui no nosso canal também, a live que a gente teve com o Dr. Pedro Chestaski sobre microbiota intestinal. E os nossos futuros, todos os conteúdos que a gente vai publicar futuramente vão ser concentrados aqui no nosso canal do YouTube, então não se esqueça de se inscrever. As nossas lives futuras serão aqui no nosso canal do YouTube também, então não se esqueça de se inscrever, porque tem bastante conteúdo, bastante conhecimento chegando aí pela frente, pra gente chegar cada vez mais perto na construção desse futuro da alimentação que a gente tanto fala, um futuro mais consciente, mais positivo, né? Pra todos nós e pro meio ambiente também. Então, muito obrigado aí, participação da Lê hoje. Obrigada a vocês, adorei. Muito conhecimento pra todo mundo. Legal. Valeu.